Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para falar sobre equações de segundo grau. Então, o que seria uma equação de segundo grau? É uma representação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Também chamada de equação quadrática, é representada por a de x ao quadrado mais b de x mais c igual a zero. Então, gente, quando nós falamos de uma equação de segundo grau, de um modo simples, nós estamos falando em uma equação onde o expoente da incógnita, o expoente da nossa letra, né, do nosso x, do y, ele vai ser 2, certo? Então, nós estamos falando de uma equação que está elevada à segunda potência, ou seja, elevada ao quadrado. Então, aqui nós temos a forma genérica de nós reescrevermos uma equação do segundo grau. Então, aqui nós sempre temos um número que vai estar multiplicando o x ao quadrado, um número que vai estar multiplicando o x e um termo independente, um número que vai estar sozinho, sem letra. E geralmente ela vem igualada a zero. Então, isso que é uma equação de segundo grau. Então, nós temos dois tipos. Nós temos as equações do segundo grau incompletas e as equações de segundo grau completas. Então, nós vamos começar a falar sobre as equações do segundo grau incompletas. Quando que nós teríamos uma equação do segundo grau incompleta? Quando estiver faltando um desses coeficientes aqui. Então, olha, antes da gente começar, vamos pegar um exemplo aqui de uma equação do segundo grau. Então, vamos pensar aqui em uma equação qualquer. Então, vou colocar aqui exemplo, certo? E eu tenho aqui 2x ao quadrado menos 3x mais 7 igual a zero. Olha aqui, ó. Então, só para nós compreendermos isso aqui, ó, que é a representação genérica da equação do segundo grau, então quem seria A, B e C? Então vai ser sempre assim, ó. O A é sempre quem está com a letra ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, o meu A ele vai ser quanto? Ele vai ter que ser necessariamente 2. O B é sempre quem está com a letra, é sempre quem está com o x. Então, nesse caso aqui, ó, o meu coeficiente B ele teria que ser menos 3. E o C é o que nós chamamos de termo independente, né? Então, como eu já tinha falado, ele não está com nenhuma letra, vai ser o 7 positivo. Então, gente, ó, isso aqui é um exemplo de uma equação do segundo grau completa, que nós já vamos falar sobre. Mas antes nós vamos falar sobre as incompletas. Quando que as equações do segundo grau elas serão incompletas? Quando faltar o nosso coeficiente B ou C. Por quê? Porque o A ele nunca vai poder ser zero. Por quê? Porque, ó, olha aqui, pensa bem, se o meu A fosse zero, eu iria ter 0 vezes x ao quadrado, e 0 vezes qualquer termo é zero. Então, aqui nós deixaríamos de ter uma equação do segundo grau. Então, as equações incompletas, de um modo simples, é sempre que o B ou o C forem zero. Ou seja, sempre que faltar o coeficiente B ou o coeficiente C, já que o nosso coeficiente A nunca pode faltar, porque senão ela deixa de ser uma equação de segundo grau. Então vamos lá, pessoal. Ó. Então como que nós vamos fazer para resolver as equações do segundo grau incompletas? Ó. Então vamos pensar aqui primeiro, eu tenho 4x ao quadrado menos 100 igual a zero. Então olha, vamos ver aqui qual dos nossos coeficientes que falta, se está faltando A, se está faltando B ou se está faltando C. Olha, nesse caso aqui, quem que vai ser o A? O A, pessoal, nesse caso aqui, ó, ele vai ser sempre quem está multiplicando a nossa letra ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, o nosso A ele vai ter que ser 4. O B, quem vai ser B? O B é sempre quem está multiplicando o x. Olha, percebam que nesse caso aqui nós não temos nenhum termo multiplicando x. Então, o que a gente faz quando for assim? O nosso B ele vai ser zero. Então, aqui ó, nós temos que o nosso coeficiente B ele vai ser zero. E o nosso coeficiente C? É sempre o número que está sozinho. Então, nesse caso aqui, ó, o nosso coeficiente C, ele vai ser o menos 100. Então, olha, percebam, gente, que aqui está faltando o nosso coeficiente B. Ó. Então, isso aqui faz da nossa equação uma equação do segundo grau incompleta. Como que nós vamos fazer? Então, aqui vai ser um procedimento similar à maneira que a gente usa para resolver uma equação de primeiro grau. Então, se você não se lembra como faz esse cálculo, se você não se lembra como que a gente faz para resolver uma equação de primeiro grau, eu vou deixar um card passando, tá? Que foi de um vídeo que eu já fiz falando sobre as equações do segundo grau. Então, você pode estar conferindo lá. Então, vamos lá, ó. Então, aqui, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou passar letras para um lado e números para o outro, ó.
eu vou passar o menos 100 aqui, ele está subtraindo, ele vai passar somando, né? Então eu tenho aqui 4x ao quadrado é igual a 0 mais 100, que vai dar 100 mesmo, né? O 4, ó, sempre que eu tenho um número e uma letra sem nenhum sinal entre eles, é como se esse número estivesse multiplicando a letra, né? Então o 4, ele está multiplicando o x ao quadrado, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então eu tenho aqui que x ao quadrado é igual a 100 dividido por 4. Então aqui, dividindo 100 por 4, vai dar 25, né? Então eu vou continuando aqui, ó. Então eu tenho aqui que x ao quadrado é igual a 25. Então, gente, ó, veja bem, olha essa situação aqui que a gente chegou, ó. Eu estou pensando em um número que ao quadrado ele vai ter que dar 25, né? Então, como que eu faço para resolver? Eu vou passar essa potenciação aqui, eu vou passar esse quadrado para o outro lado. E o contrário da potenciação é a radiciação. Então, se eu tenho aqui x ao quadrado, eu passo esse quadrado para lá como raiz quadrada. Então, de um modo simples, eu vou ter isso aqui, ó, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25, certo? Ou seja, pessoal, ó, por que mais ou menos, professor? Por que a gente usa esse mais ou menos? Ó, então é importante a gente falar sobre isso daqui, porque o aluno às vezes ele confunde. Então, quando a gente fala sobre raiz quadrada, a raiz ela é sempre positiva, tá? Então, por exemplo, se eu quero achar a raiz de 36, ela vai ser 6, né? Ela não pode ser menos 6. Agora, nesse caso aqui, a gente usa esse mais ou menos e nós consideramos as duas possibilidades porque eu estou pensando em um número que ao quadrado vai dar 25. E existem dois números que quando eu elevo ao quadrado, eles vão dar 25, tá? Então, esses dois números, eles vão ser o mais 5 e o menos 5, tá? Então, aqui tem duas possibilidades. Então, aqui a minha solução, ó, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5. Então, x é igual a mais ou menos 5. Beleza? Então, esse aqui é o método que eu uso para resolver uma equação do segundo grau incompleta quando está faltando o coeficiente b. Agora, e quando está faltando o nosso coeficiente c, que é este caso aqui, ó. Então, vamos lá, vamos ver aqui quais são os nossos coeficientes, ó. O nosso coeficiente a é sempre quem está multiplicando a letra ao quadrado, então vai ser 5. O coeficiente b é sempre quem está com o x, então vai ser menos 20. E o nosso coeficiente c é o número sozinho. Nesse caso aqui, como nós não temos número sozinho, ele vai ser 0. Então, gente, ó, nesse caso, quando faltar o coeficiente c, nós vamos ter que fazer uma fatoração, tá? Então, assim, eu vou fazer uma fatoração aqui por fator comum, uma fatoração por evidência. Como que a gente faz esse procedimento? Ó, eu vou ver quais são os termos semelhantes que nós temos em cada parcela dessa aqui, ó. Então aqui vocês podem ver que tanto nessa primeira parcela, que é a parcela 5x ao quadrado, quanto nessa segunda parcela aqui, que é a parcela menos 20x, eu tenho x. Então, o que eu vou fazer em uma situação como essa? Eu vou colocar o meu x em evidência. Nós vamos fatorar isso aqui por fator comum. Então, eu vou colocar o meu x em evidência. Além disso, eu consigo perceber que o 5 e o 20, eles são múltiplos. Ó, o 5 e o 20, eles são múltiplos do próprio 5. Então, aqui nós podemos colocar o 5 em evidência também. Dessa forma, eu consigo um fator comum, que é o 5x. Então, o que nós vamos fazer, pessoal, nesse caso aqui, ó? Agora, eu vou pensar em um termo, tá? E quando eu falo termo, eu estou falando em número ou letra. Eu vou pensar em um termo que multiplicado por 5x vai dar 5x ao quadrado. Por quê? Porque eu quero reescrever isso aqui de uma outra forma, tá? Então aqui vai ficar 5x vezes x, porque 5x vezes x vai dar 5x ao quadrado. Agora, eu vou pensar em um termo que vezes 5x vai dar menos 20x. Olha, esse termo é o número menos 4. Ó, 5x vezes menos 4 vai dar menos 20x. Então, tudo isso aqui é igual a zero. Então, gente, fatorar nada mais é do que nós reescrevermos isso daqui, ó, esse mesmo termo, como uma multiplicação entre dois fatores, ó. Então, eu reescrevi isso aqui, ó, 5x ao quadrado menos 20x igual a zero. Mas de uma outra forma, de uma multiplicação entre dois fatores. E qual que é a lógica que a gente usa aqui nesse caso? Por que a gente fez isso? Ó, porque se eu estou falando que o resultado dessa multiplicação aqui tem que dar zero, é porque um dos dois termos ou os dois termos tem que ser zero. Porque, olha, pensa bem,
Para que o resultado de uma multiplicação seja zero, os dois termos devem ser zero, ou pelo menos um deles, porque zero vezes qualquer coisa é sempre zero. Então eu vou considerar duas possibilidades. Ó. Eu vou considerar a hipótese de que 5x seja igual a zero, e eu vou considerar também a hipótese de que x menos 4 seja igual a zero. Porque ó, um desses dois ou os dois tem que ser zero, tá? Então, ó, gente, se eu estou falando para vocês que 5x é igual a zero, então é porque x tem que ser zero, não é? Ó? Olha aqui, ó, o único termo que multiplicado por 5 vai dar zero é o zero. E aqui, se eu estou falando que x menos 4 tem que ser zero, eu passo esse menos 4 para lá, ele passa positivo, então tem que ser 4. Então, as nossas duas soluções possíveis, nesse caso aqui, ó, vou fazer aqui o nosso conjunto solução, ó. Nosso conjunto solução, nesse caso aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser 0 e 4. São as duas soluções possíveis que nós temos para essa equação do segundo grau completa, tá? Então, pessoal, aliás, perdão, a equação do segundo grau incompleta. Então, pessoal, ó, vamos falar então aqui agora sobre as equações do segundo grau completas, né? Então, como que a gente faz? Então, eu acho que vocês aí, quem está no nono ano ou nas séries aí do ensino médio, vocês já escutaram falar aí na fórmula de Bhaskara, né? Então, aqui, o que nós temos? Para resolver isso daqui, nós vamos precisar de uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara, tá? Então, assim, essa fórmula, ela nos diz isso aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2 vezes a. Então, olha, quem que é delta, né? Então, aqui eu tenho essa raiz de delta. Quem que é delta? É importante que vocês saibam ó, que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso agora? Eu vou precisar retirar os meus coeficientes. Ó, então, aqui, agora que eu já sei a fórmula, que eu sei que para resolver equações completas eu preciso de Bhaskara, eu vou tirar os meus coeficientes. Ó, quem que é lá? O a é quem está multiplicando x ao quadrado, então ele vai ser 1. Quem que é o b? O b é quem está multiplicando x, então ele vai ser menos 5. Quem que é o c? O c é o 6, tá? Dessa maneira. Então, vamos lá, ó. Pessoal, começo resolvendo aqui primeiro, então, delta. Então, como que eu vou fazer para resolver delta aqui, ó? Delta é igual a b ao quadrado. Quem que é b? Ó, nosso b vale menos 5, ó. Então, aqui fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a. O nosso a vale 1 e vezes c. Então, o nosso a vale 1 e o nosso c vale 6. Então, aqui, ó, seria 4 vezes 1 vezes 6. Então, delta é igual menos 5 ao quadrado, ó, menos 5 vezes menos 5. Menos e menos fica mais, então vai ficar 25, né? Então aqui eu tenho que o meu delta é igual a 25. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4 vezes 6 vai dar menos 24. Ó, 25 menos 24 vai dar 1. Então aqui eu sei que o meu delta vale 1. Pronto, ó, achei quanto vale delta, eu vou vir para a minha fórmula de Bhaskara aqui, ó, e vou substituir aonde for delta pelo 1. Aonde for B eu vou trocar pelo menos 5 e aonde for A eu vou trocar pelo 1. E aí eu acho quais são as minhas soluções possíveis, tá? Então vamos lá, ó. Repetindo aqui a fórmula de Bhaskara, eu tenho x é igual a menos b. Então como o nosso b vale menos 5, né? Então é um menos que está na fórmula e um menos que está com o 5. Então fica menos 5 mais ou menos raiz quadrada de delta. Eu acabei de fazer o delta aqui, ó. O nosso delta ele vale 1. Tudo isso dividido por 2 vezes a e o nosso a também, coincidentemente, vale 1. Então, beleza. Ó. Agora é só pegar aqui e fazer os cálculos e nós vamos saber quais são as soluções possíveis, tá? Então, pessoal, ó, aqui, primeira coisa que eu vou fazer, menos e menos, vai ficar mais, né? Ficar positivo, ó. Então, eu vou continuar desse lado aqui, ó. Então, eu tenho x é igual a 5 positivo, por causa desse menos e menos aqui, tá? Mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo, tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2, certo? Ó, pessoal, então assim, aqui eu vou ter que levar em consideração duas possibilidades. Por que, professor, duas possibilidades? Porque eu tenho mais ou menos 1, então eu tenho que levar em consideração a hipótese de que eu tenha mais 1 e de que eu tenha menos 1. Então eu faço o que eu chamo de dois casos, então nós vamos ter duas soluções possíveis, tá? Então aqui vai ficar assim, ó, x é igual
e essa possibilidade eu vou chamar de x', tá? O x ele vai ser igual a 5 mais 1 dividido por 2, ó. Então 5 mais 1 é 6, 6 dividido por 2 é 3. Beleza, já sei que uma das minhas soluções, então, é 3. A segunda, que eu vou chamar de x, duas linhas, ela vai ser 5 menos 1, ó, porque como aqui era mais ou menos, eu considerei na primeira possibilidade que o meu 1 fosse positivo, agora eu considero que ele vai ser negativo. Então 5 menos 1 é igual a 4, 4 dividido por 2 vai ficar 2. Pronto, gente, aqui nós temos então as nossas duas soluções possíveis, ó. Então o nosso conjunto solução aqui seria o 2 e o 3 positivo, tá? Gente, ó, então Bhaskara é uma fórmula fácil, é uma fórmula assim que quando o aluno tem o primeiro contato, delta e B e A, o que eu vou fazer com essa fórmula aqui? Mas é uma fórmula bem tranquila e é prática, tá? Então assim, eu sugiro que vocês peguem aí listas aí e vão fazendo para colocar essa fórmula em prática, que é uma fórmula bem tranquila, tá? O que eu tenho para falar aqui também que é bastante positivo para vocês? Em relação ao número de soluções, tá? O nosso número de soluções de uma equação do segundo grau, ela vai estar relacionado diretamente com o delta, tá? Então, assim, como funciona isso daqui? Sempre que o meu delta ele for igual a 0, eu vou ter duas soluções iguais, tá? Então, assim, ó, se o meu delta fosse 0, pensa bem aqui comigo, a hora que eu fosse tirar a raiz quadrada de 0, ela vai ser 0. E aí, tanto faz mais ou menos 0. Então, acaba que o meu x' ele vai ter o mesmo valor do meu x duas linhas, tá? Então, quando o nosso delta ele for igual a 0, nós vamos ter duas soluções, mas são duas soluções iguais, tá? Quando o meu delta for maior que 0, que é inclusive esse caso aqui que a gente fez, ó, o nosso delta ele deu 1, né? Então ele é maior que 0, aí nós vamos ter duas soluções distintas, certo? E quando o meu delta for um valor menor que 0, ou seja, quando o meu delta for um valor negativo, nós não vamos ter nenhuma solução real, nós vamos ter uma solução complexa, que aí é uma outra história, nós vamos estar falando aí em outros vídeos, tá? Mas quando o delta for menor que 0, então nós não temos solução real. Por quê? Porque ó, a fórmula ela usa a raiz quadrada, e nós já sabemos, né, que não existe raiz quadrada de valores negativos, tá? Beleza, então. Então, antes da gente fechar esse vídeo aqui, eu quero falar para vocês sobre um método que é interessantíssimo e muito prático, que é o método da soma e produto das raízes. Então, assim, ó, essa fórmula de Bhaskara, como eu já falei, ela é fácil, mas ela é muito longa. Então, o método da soma e produto, ele nos diz isso aqui, ó, método da soma e produto das raízes. Ó, ele nos diz que a soma dessas raízes, então vou simbolizar a soma aqui pelo S, ela tem que ser sempre menos B sobre A. E que o produto dessas raízes, que eu vou simbolizar pela letra P, ele tem que ser sempre o coeficiente C sobre A. Então, assim, ó, o que significa isso? Então, esse método aqui, como eu já falei, é um método bem prático, mas que os alunos, às vezes, eles têm uma dificuldade de pensar nesses dois números, né? Então, assim, ó, gente, sempre que eu pegar o meu coeficiente B menos B sobre A, eu vou achar quanto que tem que dar a soma dessas duas raízes. E sempre que eu pegar o coeficiente C e dividir pelo coeficiente A, eu vou achar quanto que tem que dar o produto dessas duas raízes. Então, o que seria produto? Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, basicamente, eu preciso pensar em dois números que a soma vai dar um certo valor e a multiplicação vai dar um certo valor. Ah, mas então, professor, quer dizer que é só isso? É só pensar? Não tem que fazer cálculo nenhum? Não tem que tirar delta? Não tem que fazer nada? Não, não tem que fazer nada. Então, ó, olha só, vamos pensar aqui nesse primeiro caso nosso aqui, então, ó. Nesse primeiro caso aqui, o que nós temos? Ó, a nossa soma, ela tem que ser menos B sobre A. Né? Então, aqui, ó, o nosso B, ele é menos 5. Então, é um menos que está na fórmula e um menos que está com o 5. Então, vai ficar 5 positivo. E 5 dividido por A, que é 1. Então, 5 dividido por 1 fica 5. O nosso produto, ele vai ser quem? Pessoal, ó, o nosso produto ele vai ser o coeficiente C, que é 6, dividido por A, que é 1. 6 dividido por 1 fica 6. Então, significa o quê? Significa que, basicamente, aqui eu tenho que pensar em dois números, que a soma deles vai dar 5 e a multiplicação deles vai dar 6. Então, olha, essa fica fácil, né? Ó, quais são os números que quando eu somo dá 5 e quando eu multiplico eles vai dar 6? Esses números são o 2 e o 3, ó, que é a nossa solução. Ó. 2 mais 3 fica 5, né? 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6.
Então a gente consegue pensar isso aqui de uma maneira bem fácil, tá? Então, pessoal, é um método aí bastante útil aí que eu sugiro que vocês tentem praticar também. Peguem aí equações do segundo grau, vale tanto para as completas quanto para as incompletas. Olha, pessoal, então basicamente nessa aula aí seria isso, né? Então falamos sobre as equações do segundo grau completas e incompletas, né? E voltamos aí nas próximas aulas. Tchau!